Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, permita-me aqui dar umas breves orientações. Nós estamos na última lição da revista da nossa editora. A partir do próximo domingo nós estudaremos o Espírito da Vida, estudos bíblicos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Aí tem um lado bom e um lado negativo. O lado bom é que o estudo está muito bom. O lado negativo é que a editora só tinha 6 revistas. Infelizmente. Mas nós vamos disponibilizar os estudos pelo WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp da igreja, me procura para eu te acrescentar ali, tá bom? Para todo mundo aí receber, para poder ler durante a semana, amém? Isaías, capítulo 61, quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler do primeiro verso até o verso 3, que diz assim: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre quem em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração diante do nosso Deus. Pai Santo, queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer porque até aqui a tua doce mão está sustentando o teu povo. E nós queremos, Deus, te glorificar pela oportunidade maravilhosa de poder estar nessa casa de oração e poder meditar, refletir e estudar a tua palavra. Que nessa manhã, mais uma vez, a tua santa e doce voz ecoe em nossos corações através do texto da tua palavra, porque aqui está uma igreja que crê que a tua palavra foi inspirada pelo teu Santo Espírito. E nós queremos, nesta manhã, receber, Senhor, a legítima porção que vem dos altos céus. Que o Senhor mesmo fale e ensine os nossos corações. Da mesma maneira, abençoa cada professor, cada professora, em cada classe, para que possa aprender mais de Ti. Que a Tua graça e a Tua bênção esteja sobre todos nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em fé, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, como a gente leu durante a semana, nós fomos do capítulo 61 até o capítulo 66 do livro do profeta Isaías. O autor da nossa lição, ele separa o seu estudo em 3 partes. Ele fala das orações por libertação, orações por socorro e orações por misericórdia. E ele foca mais o seu estudo dentro do capítulo 64 e do capítulo 65. E a gente poderia resumir esse estudo em uma sentença, que seria: Deus tem motivos justos para nos abandonar. Sim, Deus tem motivos justos para nos abandonar. Mas Ele também tem grandes, gloriosos e amorosos motivos para não desistir de nós. Deus é justo e tem razões justas para muitas vezes nos entregar aos nossos próprios pecados. Mas o caráter santo de Deus e amoroso de Deus é tão glorioso, é tão sublime, que Ele não pode nos deixar da maneira que nos encontramos. E quando a gente lê esses últimos capítulos do profeta Isaías, são porções de consolo para o nosso coração. E ali no finalzinho do capítulo 63, iniciando com 64, nós temos então a oração do profeta Isaías. Um momento que ele revela no texto a sua comunhão, o seu desejo diante de Deus, o clamor pela misericórdia, o clamor pela ação de Deus, um desejo simplesmente para que Deus abra os céus, rasgue os céus
e desça. Eu acho que esse é um dos textos mais maravilhosos que se encontram dentro do livro do profeta Isaías. Mas antes de adentrarmos nessa questão em particular, nós não poderíamos deixar de mencionar esses primeiros 3 versos do capítulo 61. Por quê? Porque a gente tem o cumprimento dessas palavras no Novo Testamento. Então nós não podemos olhar para o profeta Isaías com uma visão totalmente preterista. O que é uma visão preterista? Que está focada só no passado. Ou seja, é uma palavra que foi direcionada a Israel, foi cumprida para Israel, mas de fato não foi totalmente cumprida em Israel, mas é plenamente cumprida em Cristo Jesus. E nós agora, nesse tempo que se chama agora, estamos vivenciando as bênçãos e as promessas desses textos. Então veja comigo. O primeiro verso do capítulo 61, nós temos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Quando nós olhamos aqui, essa preposição que vai nos indicar as ações que vão suceder, nós temos pregar, curar, proclamar, pôr em liberdade, apregoar o dia da vingança, a consolar, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestir de louvor aquele que encontra com seu espírito angustiado, a fim de quê? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E esse texto vai ter o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você abrir comigo em Lucas, capítulo 16, verso 21, Lucas, capítulo 16, verso 21, e eu peço que você deixe o seu dedinho marcado lá, não saia da página, né, que nós retornaremos para alguns pontos importantes. Perdão, Lucas 4,16, irmãos. Fui além, fui no 16 e não olhei o 4. Lucas 4,16. Lucas 4,16. Veja lá o que diz o texto sagrado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Ou seja, Jesus está na sinagoga como um costume judaico. Ele pede para trazer os rolos do profeta Isaías. E ele abre no capítulo 61, vai ler essa passagem, e ele, como um inspirador das Sagradas Escrituras, aquele que é responsável por nos enviar o Espírito Santo, vai dizer: se cumpriu agora, se cumpre em mim. Eu sou o cumprimento dessa promessa e o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. E a gente vai se lembrar que no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, capítulo 3 e 4, você vai ter o batismo de Jesus e a sua ida para o deserto. No seu batismo, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre a sua vida e o Espírito Santo o conduz para um tempo de provação, tentação no deserto. E dali, ao iniciar o seu ministério, curas, milagres e pregações vão acontecer. Se você se lembrar também, quando João Batista entra numa crise existencial, ele está em dúvida se Jesus é realmente o Messias, porque ele está numa crise porque ele está preso.
O profeta do Senhor, o maior dos profetas, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher, é João Batista. E o que mais me impressiona, um profeta que nunca previu o futuro, um profeta que nunca curou uma gripe, um profeta que nunca abriu uma poça d'água, mas é o profeta que identifica quem é Jesus de Nazaré e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que está apontando para o Messias, é aquele que está apontando para o Senhor, é aquele que está nos apontando o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. Aí o que vai acontecer? João Batista então pede aos seus discípulos em crise e vira e fala assim: olha, vai lá até o mestre, pergunta para ele se devemos esperar outro. Ele estava em crise, Rocha. Se João Batista esteve nas suas crises, por que nós não estaríamos também? A questão é onde nós vamos buscar a resposta. Pegou a visão, meu irmão? Onde você vai buscar a resposta para a sua crise? João Batista não vai em outro lugar. Até porque ele não podia nem sair da prisão, mas ele poderia nomear pessoas para trazer a resposta para ele, e ele sabia onde estava a resposta. Estava naquele que ele identificou como Messias, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E Jesus fala: volta e diz para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho do Senhor. Isaías 61 se cumprindo plenamente na pessoa de Jesus. Por outro lado, meus amados, nós precisamos também fazer uma outra aplicação, agora mais apropriada à nossa caminhada, à nossa vida. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E você vai se lembrar do capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal, em que ele promete o Espírito Santo. E você vai se lembrar também que a promessa do Espírito Santo se cumpre no capítulo 2 de Atos. Todo mundo está aí comigo? E o Espírito Santo então é derramado. Depois Paulo, na sua epístola, vai dizer no primeiro capítulo, lá pelo verso 12, 13 e 14, que uma vez que nós ouvimos a palavra do Evangelho, o Evangelho da verdade, nós fomos selados com o Espírito Santo. A maior evidência de que uma pessoa está marcada, selada, cheia do Espírito Santo, é ter ouvido e crido. Crer nessa palavra que para o mundo é absurdo. Se você vai conversar com um judeu hoje, ele vai falar: vocês acreditam que um condenado à morte é o salvador de vocês? É uma loucura, é um escândalo a mensagem da cruz. Como que pode, como a gente tem visto e acompanhado aí na internet, como é o caso daquele humorista, o pastorzão, né, o Pax, que agora chega na internet e fala: eu não pedi para ninguém morrer por mim. Ou seja, aquilo que antes era verdade, agora tornou-se mentira para ele. E qual é o benefício dessa mentira na vida dele? Nenhuma. Cada vez mais indo de mal a pior, cada vez mais a vida dele chafurdada em pecados e em problemas cada vez mais sérios. E, sinceramente, precisamos mesmo rogar pela vida dele, pedir para que Deus transforme e o converta à verdadeira fé, para que esse coração amargurado não seja por completo tomado de uma apostasia. Amados, quando Jesus fala de enviar o seu Espírito, ele fala também do Espírito sobre a igreja. Quando ele ressuscita, e tem o texto da grande comissão de Mateus 28, ele diz: ide pregar o Evangelho. Mas antes de falar ide pregar o Evangelho, o que ele vai dizer antes disso? Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Por isso, ide e fazei discípulos. Ou seja, agora a igreja do Senhor, na força e no poder do Espírito, vai anunciar a palavra de Deus. Notem, anunciar a palavra não é ser chato com ninguém, não é ser inconveniente com ninguém, não é falar numa hora inapropriada e nem falar coisas inapropriadas, mas é ser movido pelo poder de Deus. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de ler o Evangelho de Mateus.
E eu fiquei assim, impressionado, porque eu falei, meu Deus, como é que Mateus conseguiu se lembrar de 28 capítulos? Como que ele consegue? Gente, a gente não consegue lembrar o que a gente comeu ontem. Sim ou não? A gente tem um problema de memória muito sério. A gente esquece das coisas muito facilmente. Como que Mateus se lembrou desses 28 capítulos? Como Lucas, apesar de Lucas é uma pesquisa histórica, né, muito bem detalhada, mas, por exemplo, como Marcos, sendo o intérprete e tradutor de Pedro, vai se lembrar de tudo aquilo que Pedro ensinou para escrever o seu evangelho? Ou de como João registraria os 7 sinais, os 7 discursos e toda aquela maravilha que é o evangelho de João. Eu não sei se isso já te incomodou alguma vez, mas eu fiquei muito impressionado com 15 anos. Falei, nem eu com a minha mente de 15 anos consigo lembrar do que eu li ontem. E ele está lembrando. Aí veio o texto da palavra de Deus que diz, eu vos lembrarei de tudo aquilo que vos tenho dito. Ou seja, Jesus vai dizer aos seus, quando estiverem diante de grandes autoridades, diante de um fórum para ser julgado, não temas, porque o Espírito Santo de Deus vos lembrará. Aí, meus irmãos, a gente tem que lembrar de 2 coisas, ou melhor, 3 coisas que estão associadas ao Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, ele é aquele que inspira as Escrituras. Então, se eu leio as Escrituras, eu me encho dessa verdade. E na hora que for necessário trazer essa palavra, não tema, o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Vai trazer mesmo. Segunda verdade, o Espírito Santo também está sempre associado à alegria. Perceba que nas manifestações do Espírito Santo, a alegria do Senhor está presente. Sempre há uma canção a ser cantada. A minha alma se alegra no Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Onde o Espírito Santo de Deus se manifestou, houve uma composição poética de exaltação ao seu Deus que fez grandes maravilhas. A gente está vendo isso, por exemplo, em Samuel, quando Ana recebe o seu filho, ela vai exaltar o Senhor. E esse texto está falando que que o Espírito Santo do Senhor vai fazer o quê? Tirar nossas vestes de tristeza, tirar as nossas coroas de luto e nos revestir de uma nova postura. Nesse sentido, o texto me consola, porque todas as dores da vida têm um ponto final, viu? Todas as lutas e crises da vida vão ter final, e esse final está decretado pelo próprio Filho de Deus, e toda crise tem que ser levada aos pés do Filho de Deus, porque é Ele que vai nos dar a resposta final sobre essas questões. Então veja, palavra, adoração, e a terceira que não pode faltar é oração. E é o que o texto de Isaías vai nos trazer. Veja comigo, por favor, no capítulo 63, verso 7. Começa então a oração do profeta Isaías. Ele diz, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Para um pouquinho aqui, irmãos. Isaías está falando, não é de um conforto de palácio. Isaías está falando dentro de um exílio, em que Israel estava praticamente escravizado, em que eles estavam vendo seus filhos se perdendo na cultura babilônica, se entregando à mentira e abandonando o próprio Deus.
E Isaías começa a sua oração reconhecendo a bondade do Senhor. Gente, isso me confronta profundamente, porque quando as coisas estão indo mal, eu não estou nem um pouquinho à vontade de falar alguma coisa boa. Eu falei, a vontade que a gente tem é do Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando clamarei ao Senhor e o Senhor não se lembrará de mim? Não é verdade? A gente se sente assim. Mas sabe por que a gente se sente assim? Rapaz, olha, eu vou te dizer. A gente se sente assim porque a gente avalia a nossa felicidade, a nossa alegria nas coisas que a gente não tem. A gente associa o nosso bem-estar físico e espiritual àquilo que a gente não tem. Isaías está orando na perspectiva do Deus bom que já fez, que os livrou do Egito, que os tirou da escravidão, e que agora, estando nesse exílio, não é por injustiça de Deus, mas por causa dos pecados do povo. Então Deus não está sendo injusto ao entregá-los, Deus não está sendo injusto ao abandoná-los ali, mas Deus há de revelar o seu amor, Deus há de revelar a sua glória, Deus há de revelar a sua bondade na vida desse povo. E olha o verso 8, porque ele dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Então toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. E veja que o anjo está com letra maiúscula, né? Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Verso 11, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Veja comigo, onde que Isaías vai buscar força, alegria, felicidade, convicção, em meio à maior angústia da vida de um ser humano? Ele vai se alegrar naquilo que Deus já fez. E isso aqui, meus amados, dialoga perfeitamente com o texto de Jeremias. Porque Jeremias, Daniel e Isaías são contemporâneos. O livro de Lamentações vai nos dar a direção. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança a não ser a palavra do Senhor? E ele vai voltar os seus olhos para os grandes feitos do Senhor. O que eu estou tentando dizer aqui nessa manhã para você? Você está passando luta? Todo mundo aqui tem passando algum tipo de luta, né? É um que quebrou a perna, é o outro que quebrou a fíbula, é o outro que teve que internar, o outro que teve que fazer cirurgia, é o outro que está com problema financeiro, o outro que perdeu um emprego, é o outro que tem contas para pagar e não sabe de onde virá o recurso. Isaías está falando assim, olha para o que Deus já fez. E trazendo para o nosso dia a dia, meu amado, minha amada, você tem que trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. Traga à memória o que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos Ele já te deu? Quantas bênçãos Ele já derramou sobre a sua vida? Quantas graças Ele trouxe sobre a sua vida? Mas lembre-se também, quantas vezes você esqueceu de agradecer? Quantas vezes você esqueceu de testemunhar a bênção do Senhor na sua vida? Não esqueça de agradecer, não esqueça de louvar, não esqueça de olhar para trás e reconhecer a boa mão do Senhor. Por isso, o primeiro ponto é
a oração pela libertação. E como nasce essa oração? Olhando para trás, vendo que esse Deus libertador já libertou esse povo muitas vezes, e de maneira gloriosa. Você já experimentou providência de Deus na sua vida? Você já passou por experiências do tipo, você enviou currículo para tudo quanto é canto, para tudo quanto é empresa, ninguém te chamou, e de repente aparece uma empresa do nada, e fala assim, olha, apareceu o teu currículo aqui, não sei como. E automaticamente, o que a gente fala? Mão de Deus, a mão do Senhor. Ou quem sabe você esperando o médico, não é verdade, Dona Vilma? Esperando um médico, esperando uma consulta, esperando que algo aconteça. E de repente, do nada, o seu nome é colocado na fila na frente, e quando você vê, você é atendido, você é recompensado, você é tratado. E ali está a mão e o cuidado de Deus. Nesse sentido, nós precisamos orar em fé, com base no que Deus já fez à luz das Escrituras, e o que Deus já fez à luz da nossa própria experiência com Ele. Não podemos abandonar a experiência com o nosso Deus. Curiosamente, meus amados, quando entra o verso 64, olha que interessante. 64, no capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, eu estou lendo assim porque eu estou com meu óculos de leitura, eu não consigo enxergar, viu? Amado, Isaías está dizendo assim, quem dera o céu rasgasse, e nós víssemos o Senhor, como foi lá no Sinai, e que Ele desce, e o monte fumega, e quem toca naquele monte é consumido, e a presença do Senhor se revela. Mas Isaías está apontando para algo muito mais glorioso. Deus vem de uma maneira muito mais espantosa na história. Ele vai lá, envia o seu anjo Gabriel a Nazaré, e a Virgem de Nazaré recebe a anunciação de que ela vai ser mãe do Messias. E o maior milagre da história acontece. Ao passo que no Antigo Testamento, mulheres que não podiam ter filhos tiveram por milagre com seus maridos, agora uma mulher sem a intervenção humana tem um filho. E esse filho é Deus encarnado. Ele desceu do céu, ele encarnou, assumiu a forma humana, sofreu como um humano, sem desobedecer, sem pecar. E por isso ele é capaz, como diz o texto de Hebreus, de se compadecer de nós e ser o nosso único e fiel sumo sacerdote diante de Deus. E mais, o Espírito Santo também desceu no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo também desceu em Pentecostes, o Espírito Santo também desceu na sua vida quando você creu. Senão você não estaria aqui, senão você não estaria firme. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida, meus amados. Senão desistiríamos da fé por motivos muito tolos e muito bobos. Mas se estamos firmes, estamos convictos, estamos caminhando, é porque a doce e poderosa mão de Deus está sobre a igreja do Senhor. E mais, essa tem sido as perguntas mais costumeiras do meu filho: como é que vai ser a volta de Jesus, pai?
Ele vai rasgar os céus. Como a gente cantou aqui de manhã e não combinamos absolutamente nada. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho de Deus. E meus amados, eu conversava com alguns irmãos durante a semana, e falando sobre a volta de Cristo, falando dos sinais da sua volta. Quando João está escrevendo Apocalipse, por exemplo, eu não tenho como te dizer com certeza se ele tinha precisão exata do que estava sendo revelado a ele. Mas quando a gente lê agora, em 2025, esse texto, a gente começa a perceber que aquilo que João está revelando, ou melhor, está sendo revelado a João, precisa de proporções mundiais. E agora a gente olha para o mundo totalmente interligado, com inteligência artificial e coisas do tipo, e é a profecia de Daniel, de que o conhecimento se multiplicaria. É uma coisa que eu acho assustadora, é só uma suposição, tá? Pelo amor de Deus, é heresia particular do pastor. Porque no passado, no tempo de Nero, quando ele está perseguindo a igreja, ele usava um ventríloco, por isso a imagem que fala. Só que não se cumpre só ali, nesse evento. De repente tem o advento da TV, que tem imagens que falam. De repente você tem o advento do computador, com imagens que falam. Daqui a pouquinho você tem na palma da sua mão um celular que conecta você ao mundo inteiro. E agora tem uma inteligência artificial que fala com você. Assustador, né? E tudo isso à disposição. Mas guardem, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, que ouve a nossa oração por libertação, que ouve a nossa oração também por socorro, e que sim, vai rasgar os céus e vai voltar. E esse tem que ser o grande alvo, o grande desejo da nossa caminhada. Curiosamente, meus amados, ainda no 64, você vai ver o verso 4, por gentileza. Olha o que diz lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum texto do Novo Testamento? Aí você começa a ver que aquilo que Paulo está escrevendo lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que são seus filhos, para aqueles que o amam. Você começa a perceber que a inspiração divina é uma repetição da própria palavra inspirada no passado. E agora interpretada corretamente para a sua igreja, no tempo e no espaço. E nesse sentido, meus amados, o nosso olhar não é, meus olhos não viram, nem meus ouvidos ouviram, tenho certeza que amanhã eu estarei com uma Mercedes-Benz. Só se for de 55 lugares. Entendedores entenderão. Não é isso que o texto está me ensinando. Tudo vai dar certo de uma maneira maravilhosa. E quando a gente pensa assim, é curioso. A gente pensa de uma maneira triunfalista. Tipo, tudo vai dar certo, não pode ter intempérie. Rapaz, quando eu olho a história dos profetas, a história dos discípulos, a própria história de Cristo está marcada do início ao fim com contraditórios. Agora, sabe o que é mais tremendo? Dentro de todas as armações, dos contraditórios, das dificuldades, Deus está ali. Deus está mostrando para o seu povo assim, eu sou o seu Deus. Nada está fora de ordem. Nada está fora do lugar. E é nesse espírito que eu começo a orar de uma maneira transcendente. Eu saio desse domínio carnal que quer murmurar,
que quer ranger os dentes, que quer criticar duramente, e vou para um outro lugar, que se chama Sala do Trono, onde nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E ali diante de Deus encontramos força para mais um dia de caminhada. Se você for no verso 6 do 64, diz: mas todos nós somos como o inimigo, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Amados, aqui tem uma frase que o nosso tradutor em língua portuguesa, ele suavizou essa tradução para que não fosse muito ofensivo para nós. Mas a maioria das irmãs sabem muito bem o que é um trapo de imundícia, né? O trapo de imundícia no passado nada mais era do que o absorvente. E o profeta movido pelo Espírito está dizendo: a tua justiça não passa desses trapos. A tua justiça pessoal não passa disso aí. Aquele grito do nosso coração diz: está errado, eu não aceito desse jeito. Não passa de trapo. Não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. O que é a nossa justiça diante de Deus? Senão uma forma corrompida da reta justiça. O que é a nossa justiça, a não ser uma justiça que não excede a dos fariseus, que não é melhor em nada, mas a gente acredita piamente que a gente é melhor que todo mundo. E isso é extremamente perigoso. E nessa oração por libertação, por socorro, por misericórdia, também é um grito para livrar-nos de nós mesmos. De nós mesmos. Quando a gente vê aqui que todos nós murchamos como folha, verso 7, já ninguém há que invoque o teu nome. Isso aqui reverbera de novo nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer, não há quem invoque o Senhor. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Eu estava brincando com o Giovanni aqui, conversando, e falando que nesse período de recuperação de cirurgia, né, o que me restava era ou ler ou ver alguma coisa na TV. Então eu assisti aulas maravilhosas pelo YouTube. O YouTube tem coisa muito boa, gente, coisa muito rica. Você tem que garimpar, você tem que, né? Aquele jeitinho, dá para ouvir sermões maravilhosos de igrejas presbiterianas e mais. E eu comecei a reler alguns textos que eu já havia abandonado. Inclusive, até peguei livros que eu já tinha lido, aí quando eu fui ver assim, o livro, falei: nossa, eu li esse livro em 2007, não voltei mais a ele. Inclusive, até nessa minha Bíblia aqui, que eu uso para leitura e anotar as coisas, eu ainda coloquei aqui, Isaías 64, pregação pastor Nilton, PVPB. Eu anoto essas coisas assim na Bíblia às vezes, mensagens marcantes e coisas do tipo. Eu sei que vários irmãos aqui também têm as suas anotações e coisas do tipo. E fui ler um pouquinho da igreja antiga, lá na era patrística, depois dos apóstolos. Amados, uma coisa interessantíssima sobre a vida de oração daqueles homens e sobre o culto. O culto era a coisa mais simples do mundo. Permita dizer, com as devidas proporções, muito semelhante do que nós vivemos aqui. O texto dizia que os discípulos se reuniam, liam textos do Velho e as memórias dos apóstolos,
oravam de mãos levantadas. Lembra de Paulo falando, orai com mãos levantadas? Sempre voltada para o Oriente, costume judaico. E sempre nas orações tinha que ter ações de graças, confissão de pecados. E por que que eles chegaram a esse conhecimento? Como que eles chegaram a esse conhecimento? Primeiro, porque Jesus ensinou. Segundo, porque os apóstolos transmitiram esse conhecimento. E terceiro, porque não era nada novo, não era uma inovação. Já estava escrito no Antigo Testamento. Quer ver um detalhe muito interessante? Olha o verso 8 do texto de Isaías 64. Do que Isaías chama o Deus Todo-Poderoso? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Automaticamente você é levado a que oração? Oração do Pai nosso que estás nos céus. Aí não participei também de debates, viu? Debates bons, teológicos, respeitosos. E um debatedor falou assim, André, a tradição está acima de tudo. Eu falei, é mesmo? É. Como que você teria a oração do Pai Nosso, tendo apenas em mãos o Velho Testamento? Primeiro, Pai, já está aqui. Santificado está o seu nome, está em todos os salmos. O nome do Senhor é santificado e é a lei do Senhor de não tomar o nome do Senhor em vão. Então nós santificamos o nome do Senhor. Pedir o pão de cada dia, pedir livramento do mal, pedir para que Ele nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Isso está repleto, que a gente acabou de ver em Isaías. Amados, ore sim pela libertação. Ore por socorro das suas lutas, mas ore também para que você seja socorrido de si mesmo, da sua própria natureza, da sua própria pecaminosidade, da sua própria limitação. Peça misericórdia e pedindo misericórdia, transcenda. Vá além da mesquinhez da nossa alma, corrompida e pecaminosa. E dê um voto de confiança. E ore com fé. E tenha certeza, assim como no passado, Deus ouviu e abençoou. E, claro, vamos ser bíblicos dentro de uma teologia bíblica que leve em consideração as manifestações de Deus no Velho e no Novo Testamento. E naquilo que Ele não nos disser sim, porque Deus tem toda a liberdade para dizer não, tá? Ele é Deus. E nós, seu povo e suas criaturas, seus filhos. Assim como um pai diz para o filho não, ele também diz não. Mas se ele disser não, guarde a oração de Paulo. Por 3 vezes pedi que se tirasse esse espinho da minha carne. E ele disse, a minha graça te basta. Nada vai faltar. A graça do Senhor é suficiente. Amém?